então dar início a esta sessão da apresentação dos poemas e contos da mensagem de Tomás Medeiros. Eu sou o Manuel Meira, da editorial Caminho, e começo. Com este cuidado. Os poemas e os contos do Tomás Medeiros foram publicados na revista Mensagem. Era uma revista simples, uma revista feita com as condições possíveis naquelas circunstâncias, de um modo muito amador, mas que teve participações verdadeiramente notáveis. Estas poesias, estes poemas, estes contos, sendo de uma fase muito inicial da obra literária do Tomás Medeiros, já tem em si as sementes, a presença imanente dos seus ideais esses que depois se manifestaram verdadeiramente numa vida de militância, numa vida de luta, numa vida de valores muito sólidos, muito comprometidos com o seu tempo e com as suas circunstâncias e com uma ideia, um ideal de liberdade, uma liberdade comprometida. Portanto, foi um gosto participar na edição deste livro e era neste sentido que começava por abrir esta sessão. Uma sessão que vai ser muito dinâmica, uma sessão a qual nós agradecemos a colaboração do João Manuel Neves, que irá conduzir a sessão, à Fátima Medeiros, ao Vítor Oliveira, ao Gerhard Seibert e ao Danilo Salvaterra. E antes de começarmos propriamente esta nossa sessão, eu gostaria só de convidar o Dr. Severino Coelho, editor da Caminho, para dizer umas breves palavras também sobre esta obra. Portanto, muito obrigado a todos por estarem aqui. Peço então ao Dr. Severino Coelho que se junte aqui a nós no palco. Muito boa noite. Agradeço também a vossa presença aqui na apresentação deste livro e queria só dizer, depois das explicações que já deu o meu colega Manuel Meira, só dizer aqui umas quantas coisas que vou dizer sobretudo por gozo próprio. Né? Eu nunca conheci o Tomás Medeiros. Né? Sou de uma geração anterior, imediatamente anterior, né? Mas conheci-o de nome. Eu era estudante no Porto, não é? E interessava-me muito, né, pela luta pela independência dos povos das colónias portuguesas, né? E o nome dele sobressaía aí, digamos, e era o representante mais destacado até do arquipélago de Santo Tomé e Príncipe, né? E quando o doutor João Manuel me apareceu na editora a propor a edição da obra poética e alguns contos do Tomás Medeiros, que ele tinha publicado na Mensagem, eu disse, olha, eu sou um homem com sorte, porque eu vou gostar muito de publicar este livro, não é? E devo dizer-lhes que até hoje, quer dizer, é a única coisa que me ocupa, digamos, é o único sentimento que sinto com a edição deste livro, não é? Foi, digamos, ter conseguido resgatar, digamos, a memória de um homem de que eu fui, digamos, com as minhas modestas capacidades, fui companheiro de trincheira. Né? Queria apenas manifestar esta minha alegria por acabar por vir a ser, coisa que nunca tinha sonhado, editor do Tomás Medeiros. Como esta coisa da conspiração, não é? Este gosto da conspiração que a gente ganha em pequenos, não é? Nunca passa, não é? Eu estou a montar aí uma conspiração, estou a recrutar, digamos, umas pessoas que me ajudem a fazer uma conspiração, que é fazer um lançamento deste livro em Santo Tomé, né? Porque aqui tudo bem, quer dizer, com certeza estamos aqui todos e temos esse direito, e ainda bem que estamos, não é?
mas é preciso levar o Tomás Medeiros a São Tomé. Ao ver se consigo. Estejam atentos, porque um dia destes a conspiração vai dar resultado. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos então dar início a esta sessão, que é o lançamento do livro, mas que nós queremos que seja também uma sessão de homenagem ao nosso amigo e companheiro, e o Tomás Medeiros. Eu vou começar por me apresentar. O meu nome é João Manuel Neves, eu sou investigador no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Fui eu que organizei o volume e redigi a nota introdutória. Tenho aqui comigo a Fátima Medeiros, que é a sobrinha do Tomás Medeiros. Ela conviveu muito com os tios desde que eles se instalaram definitivamente em Lisboa em 1977. Vai recordar as experiências que partilharam nestes anos. Tenho também o Vítor Amaral de Oliveira. O Vítor exerceu como professor universitário e é investigador independente na área da literatura portuguesa. Foi um grande amigo de Tomás Medeiros nos últimos anos da sua vida. Ele vai propor uma análise dos poemas e dos contos dentro do conjunto da obra de Tomás Medeiros. Temos depois também connosco o Gerard Seibert, que é investigador associado do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. O Gerard é considerado um dos principais especialistas de São Tomé e Príncipe da atualidade. Ele vai-nos falar sobre o papel político de Tomás Medeiros no processo que conduziu à independência. Temos, por fim, o Danilo de Salvaterra, muito conhecido na comunidade são tomense. O Danilo era amigo de Tomás Medeiros, com quem partilhava pontos de vista sobre a situação das ilhas na atualidade. Como já foi referido, este livro é um projeto que eu tinha com o António Tomás Medeiros. Por vários motivos não pôde ser concretizado antes. Era um projeto que eu convivi muito com ele nos últimos anos da vida dele, por laços que nós tínhamos familiares, e que foi muito rico esse período em que aprendi imensas coisas com eles, e pôs-se na mesa a questão de editar os poemas deste período, da mensagem e os contos. E depois o projeto foi, depois do Tomás Medeiros falecer, houve o Covid, houve vários impedimentos, mas agora concretizou-se, e acho que se concretizou de uma maneira excelente, com a participação da Editorial Caminho. Os poemas e contos que agora são reunidos neste livro foram publicados entre o final dos anos 50 e o início dos anos 60 pelo Tomás Medeiros na revista Mensagem de Lisboa, na segunda série da revista Cultura, de Luanda, e na antologia Poetas de São Tomé e Príncipe, da Casa dos Estudantes do Império. Os contos foram publicados sob o pseudónimo de Alves Preto. O livro inclui também 4 poemas inéditos. Eu queria mais uma vez agradecer à Editorial Caminho por todo o empenho que pôs na edição, que ficou um excelente objeto. A produção do livro é ótima. E passaria agora a partilhar convosco algumas reflexões sobre o Tomás Medeiros, sobre a vida dele e sobre a sua obra. O António Alves Tomás Medeiros nasceu a 4 de novembro de 1931, na ilha de São Tomé, de pais crioulos com ligação à família Espírito Santo. Ele teve uma infância humilde e em grande parte foi autodidata, muito devido a ter trabalhado desde cedo como ajudante na barbearia, onde funcionava o único depósito de livros da ilha. Aos 14 anos, com a ajuda dos seus irmãos, instalou-se na cidade do Huambo, então Nova Lisboa, em Angola, para frequentar o ensino secundário. Um ano mais tarde, em 1946, instala-se em Lisboa, onde conclui o secundário, tendo depois, em 1955, começado a estudar medicina. Desde a sua chegada a Lisboa, Tomás Medeiros vai frequentar a casa da tia Andresa, onde residiam vários estudantes são-tomenses da família Espírito Santo. A casa, com o seu grande salão, era também um ponto de encontro de vários outros jovens africanos a estudar em Lisboa.
Entre 1951 e 1953, a Casa da Tia Andresa acolheu os debates do Centro de Estudos Africanos, um círculo de estudos culturais formado sob o impulso de Mário de Andrade, Francisco José Tenreiro e Amílcar Cabral, entre outros. O encontro com Amílcar Cabral e com Mário de Andrade, ainda em 1946 ou nos inícios de 1947, teve uma importância decisiva na vida do jovem estudante são-tomense. Tomás Medeiros participou desde o início nas atividades do Centro de Estudos Africanos, tendo começado ao mesmo tempo a frequentar, tal como os seus companheiros, a Casa de Estudantes do Império. Esta residência, destinada ao acolhimento em Lisboa dos estudantes originários das colónias, fora criada em 1944, com base nas suas associações, sob o patrocínio do Estado português. Como resultado da necessidade premente do regime colonial de formar quadros intermediários oriundos das populações locais, começaram a afluir gradualmente jovens dos meios colonizados à casa. No início dos anos 1950, os círculos de estudantes africanos e mestiços críticos do colonialismo, em particular os que eram próximos do Centro de Estudos Africanos, constituem a maioria no interior da casa. Em 1957, vão tomar controle dos órgãos dirigentes e passam a assegurar a edição da revista Mensagem, o órgão da Casa dos Estudantes do Império. Entre estes estudantes encontra-se Tomás Medeiros, membro da Casa desde 1951, da qual integra os órgãos diretivos desde 1957, assumindo a direção da Mensagem entre 1959 e 1960. A Casa viria a ser encerrada em 1965 pelo governo do fascismo. Durante estes anos, Tomás Medeiros vai participar na fundação do movimento anticolonial, em 1957-58, e na formação de algumas das principais organizações independentistas relacionadas com as colónias portuguesas. Em 1961, na sequência do início da luta pela independência em Angola, teria lugar a grande fuga de Lisboa para Paris dos estudantes das colónias, onde se incluía Tomás Medeiros, que se refugiaria depois na União Soviética para prosseguir os estudos de medicina. Entre 1964 e 1965, encontra-se no Congo-Brazzaville, onde foi responsável pelos serviços de saúde das bases do MPLA que atuavam em Cabinda. Assumiu o cargo de secretário-geral do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe entre 1965 e 1966, residindo em Acre, no Ghana. Viveu em Argel entre 1966 e 1975, tendo mantido um contacto estreito com Mário de Andrade e Amílcar Cabral. Após um breve período de residência em Angola, instalou-se definitivamente em Lisboa em 1977, cidade onde viria a falecer a 8 de setembro de 2019. O breve ciclo literário que surgiu no seio da revista Mensagem, durante a sua segunda série, entre 1957 e 1964, constitui um dos momentos decisivos da produção poética africana em língua portuguesa. A obra de Tomás Medeiros, apesar do seu volume reduzido, teve um impacto considerável, afirmando-se como um dos conjuntos mais criativos no interior deste corpus da Mensagem. Nos seus poemas aparece já visível tanto uma perspectiva situada expressamente para lá do quadro colonial, por exemplo nos poemas Caminhos, Meu Canto Europa, ou Poema, como um apelo à superação da antiga ordem através da instauração da independência, com os poemas Um Socopé para Nicolas Guilhem ou Aqui Estamos. Neste sentido, a poesia de Tomás Medeiros assume também uma posição particular no seio da literatura africana de São Tomé e Príncipe. Com efeito, a produção literária africana do arquipélago, até à independência, no essencial poesia, ilustra de modo exemplar as 3 fases de atividade criativa dos colonizados, mencionadas por Frantz Fanon na sua alocução ao 2º Congresso de Escritores e Artistas Negros, realizado em Roma em 1959, texto mais tarde retomado na sua obra capital, Os Condenados da Terra. A primeira fase, a do lamento, está representada nas ilhas pela poesia de Costa Alegre, com poemas como A Negra ou A Minha Cor é Negra, publicados em 1916. Francisco José Tenreiro, apesar das incongruências do seu percurso político, é o principal representante da segunda fase, a da Palavra de Ordem, com poemas como Epopeia, de 1942, ou Coração em África, de 1964.
Marcelo da Veiga integra também esta fase com poemas como A África é Nossa, de 1935, ou 53, de 1964. Tomás Medeiros surge ao lado de Alda do Espírito Santo ou de Maria Manuela Margarido, com uma produção que afirma a necessidade imediata da luta pela independência, designada por Fanon de literatura de combate. Na poesia de Tomás Medeiros, a par deste imperativo imanente, desenha-se também o projeto de uma superação da própria colonialidade, entendida como o processo de reprodução das formações económicas e discursivas fundadas e destinadas a prolongar as hierarquias raciais, culturais e sociais. Neste sentido, a obra deste período de poeta são-tomense aparece como uma das primeiras onde surge sem ambiguidades a via de uma perspectiva pós-colonial no seio das literaturas africanas de língua portuguesa. Vou passar, então, depois desta breve apresentação, a palavra à Fátima Medeiros, sobrinha do Tomás Medeiros. Tem ali um micro, Fátima, se quiser. Ela vai nos dizer algumas palavras sobre as experiências que partilhou com os seus tios ao longo destes anos, desde que eles se instalaram em Lisboa, em 1977. Obrigada. Boa noite. É assim, eu conheci o meu tio já uma jovem adulta mas apesar disso tive a oportunidade de estar com os três irmãos, o meu pai, o meu tio António e o meu tio Zé, o mais velho. E eles eram três pessoas muito diferentes, porém, para mim, extraordinários. Eles eram autodidatas, admiravam-se profundamente uns aos outros. Os mais velhos tinham um grande orgulho no tio António pelo seu percurso, por tudo pelo que ele fez. E era muito bom, era muito enriquecedor estar com os três juntos. Porque se via ali três homens tão diferentes, eles eram grandes contadores de histórias, os três. O meu tio Zé era muito divertido, muito bem disposto, era dos três o mais divertido, tinha uma gargalhada única, era uma pessoa com um sentido de humor refinadíssimo. O tio António era o mais sóbrio dos três. Mas era muito engraçado o encontro quando eles estavam juntos, porque eles separaram-se ainda novos, cada um fez o seu percurso, mas tinham realmente uma admiração grande por tudo o que conseguiram. E os dois mais velhos realmente achavam o tio António uma pessoa... Eles tinham muito orgulho, era uma coisa muito funda que se percebia, qualquer pessoa que estivesse com eles apercebia-se disso. Eu tive essa oportunidade porque o meu pai veio para cá doente e acabou por ficar cá, eu estava sempre colada a ele e, portanto, tive muitos almoços e muitos jantares com eles os três. Também tive a oportunidade de partilhar com a tia Rosemarie, que é uma pessoa que eu admiro profundamente. Eu tenho um carinho enorme, enorme, enorme. Ela é uma mulher extraordinária. Acho que é muito mais do que aquilo que as pessoas pensam, pelo menos para mim. Aliás, eu penso mesmo que o meu tio nunca seria a pessoa que foi se não tivesse encontrado a sua alma gêmea, como ele dizia, o grande amor da sua vida, porque ele disse-nos isso muitas vezes. Inclusivamente, pouco tempo antes dele morrer, eu e alguns dos meus irmãos fomos passar a tarde com eles. E foi uma tarde muito boa, porque o tio estava muito debilitado fisicamente, mas tinha a cabeça ótima. Lembrava-se de muitas coisas. Ele lembrava-se dos acontecimentos, com as datas, com os intervenientes, com os sítios, tudo. Eu lembro-me quando saímos, o meu irmão veio o caminho todo a dizer-nos como é que é possível o tio estar tão doente fisicamente e ter aquela... Ele lembrava-se de tudo, dos locais, quase que dos cheiros até. Até se sentia
quase que o cheiro, ele sabia tudo, ele lembrava-se de tudo. Eu também tive uma outra experiência com ele, porque eu trabalhei quase 20 anos no Hospital Santa Maria. E o tio, que era pneumologista, foi fazer a especialidade da alergologia no Hospital Santa Maria. Portanto, eu também aproveitei esse período para tomarmos muitos cafés, para almoçarmos juntos, porque era sempre uma pessoa que me acrescentava muito. Acrescentava-me sempre. Ele tinha sempre qualquer coisa para contar da vida dele, muito preenchida, tudo, os combates que ele travou, as necessidades que ele passou. Porque ele teve uma vida muito difícil, porém muito rica. E eu, para mim, ele é e foi e vai continuar a ser uma grande referência, mas é como eu digo, o carinho que eu tenho pela tia é imenso, acho que ao lado de um homem está sempre uma grande mulher, e acho que muita gente nem sabe bem a grandeza desta senhora que aqui está. E por mim, quer dizer, eu poderia contar muitas histórias, mas é assim, não saímos daqui, há muita gente para falar e as pessoas vão falar de coisas mais importantes, como seja a obra, o percurso dele político. Portanto, agradeço a todos e é isto. Obrigada. Eu passaria então agora a palavra ao Vítor Amaral de Oliveira. Ele foi um grande amigo de Tomás Medeiros, como eu já referi. Ele vai-nos propor uma análise dos poemas de Tomás Medeiros dentro do conjunto da sua obra. Primeiro dizer que é uma grande alegria estar aqui por vários motivos. Primeiro porque somos amigos, a minha família, do António há uns 40 anos pelo menos, e dele e da família também. Depois porque no leito de morte, porque ele faleceu no dia a seguir, e como estas poesias estavam um bocadinho demoradas a sair, eu lhe prometi que estivesse descansado, o que não se diz nem leito de morte, que estivesse descansado, que elas seriam publicadas e que eu faria os possíveis para que elas chegassem a ser publicadas. Aqui estão. Portanto, tenho que agradecer ao João o facto de ter cumprido a minha promessa. Depois vou essencialmente falar aqui das poesias deste livro. São 12 poemas cuja data são a chave do seu conteúdo. Eu devo dizer que divido isto em 4 aspectos principais, aqui pelo menos destas poesias que foram publicadas entre 1959 e 1960, que são as primeiras. E o futuro, e no futuro está a esperança, a inquietação, a negritude e a força que pode haver nela, e finalmente o desalento. Estes aspectos são expressos, como disse, nos poemas 59 e 60, e, por exemplo, logo no poema Caminhos, há um eco de futuro em que o verbo ir define exatamente isso. Irei pelos caminhos, irei desafiar os mais trágicos destinos. É a inquietação do poeta, já. Depois a inquietação e a preocupação e a esperança de qualquer coisa. Depois a inquietação que está na Canção do Ilhéu. A Canção do Ilhéu é um poema repetitivo, é um poema parece um batuque de tantã, e transmite-se na repetição obsessiva do gerúndio, pulsando, pulsando, pulsando comigo, e que depois no final o último verso é irei desafiar os mais trágicos destinos. Portanto, há já aqui uma inquietação e, ao mesmo tempo, uma ideia de que futuro, qualquer coisa que se vai realizar. Depois, o soneto imperfeito. O soneto imperfeito é um magistral canto à negritude, eu acho. Porque são 14 versos, como o soneto, mas o soneto é um soneto imperfeito, porque não tem nem rima, nem as sílabas certas, mas são 14 versos, e nestes 14 versos há exatamente o mesmo contexto de futuro que já vimos no poema anterior, mas ele define o negro sem medo, apesar da sua menorização na imagem. E há um verso muito engraçado que diz a galhofa dos potros de Cadillacs, referindo-se aqui ao colono,
e, curiosamente, há uma intertextualidade muito interessante, porque depois estes Cadillacs vão servir para o romance que fez em 2003, que é o automóvel do engenheiro de Acamba, em que o colono já não é propriamente a galhofa dos potros, mas sim os que estão, ridiculariza os que estão no establishment que foi feito a seguir à independência. E depois há um outro, a este poema também podemos agregar o poema inédito Aqui Estamos, que é de 1959, que é já um poema de comprometimento, de incentivo e de exortação. A mãe tem 2 poemas. O primeiro poema em que surge a mãe é um poema ainda em que há uma intenção familiar, há um laço familiar, há um laço afetivo. Mas o segundo poema, que é O Novo Canto da Mãe, é já um poema de intenção política, comprometida e exortativa. Este é o último poema publicado na Mensagem em 1960, antes do desencadear da luta armada, e tem um significado especial e, de certo modo, resume todos os anteriores, onde há um intento, uma latente determinação. Já não se trata de anunciar, já não se trata de transmitir um anseio, já não se trata de alguma esperança, é uma afirmação, é uma certeza. E a palavra certeza, curiosamente, está grafada em maiúsculas para não haver dúvidas. Mas o poeta agora é um poeta plural, isto é, os filhos que quebraram as fronteiras do silêncio, onde germina a certeza. São citações dos versos do António. O que permite dizer no misto de afeto, mas também no misto de força, englobando a mãe e a pátria, mãezinha, nós somos os teus filhos. É um belo poema de força e de entusiasmo, mas logo a seguir, em 1963, num fortíssimo grito, agora, é um grito que não é um grito de raiva, não é um grito de revolta, mas é um grito de desalento desesperado. O meu canto Europa, que é uma imprecação à Europa por ter sido tão tardia a reconhecer a existência de países africanos e a sua identidade. É o grande poema do Tomás Medeiros, amplamente citado, e em 2016 até fez parte de um livro escolar, ou faz parte, não sei ainda, se faz parte de um livro escolar publicado no Brasil. De 1963 são igualmente os poemas com o título Poema e um socopé para Nicolás Guilhem. Neste último, o poeta, eu diria um poeta sem voz, porque não se fazia ouvir, desafia o poeta nacional cantor de Cuba, o poeta com voz para vir cantar São Tomé, numa tenue esperança de que a sua vida, a sua voz, possa ser ouvida e reconhecida a identidade da ilha. É uma invocação, mas é também uma convocação irmanada na mesma luta. O poema de 1963, que se chama Poema, e eu não sei se Machibin Posson, que é a personagem do primeiro poema do livro, é o mesmo que vai sair à rua com o seu, na Sexta-feira de Paixão com o seu fato branco, é uma poesia que faz-me lembrar um poema de Voltaire sobre o desastre de Lisboa, que é o terremoto de 1755, em que Voltaire imprecava os filósofos não racionalistas e que diziam «tout va bien». Ele dizia, mas, e aliás o António fala aqui também nos filósofos bantos neste poema, mas «tout va bien», mas se o Deus diz que está tudo bem, se há um Deus que deveria estar a olhar por nós, porquê é que ele põe estas crianças, e o poema é um poema extenso, porquê é que ele põe estas crianças, estas pessoas a sofrer debaixo de tal catástrofe? Ora, neste poema é exatamente a mesma coisa. Aqui o homem do fato branco vai vestir-se de luto para ir pela rua na Sexta-feira de Paixão, mostrar não o luto, mas, verso, rir às gargalhadas do Deus morto crucificado, aquele mesmo que permite a condição da gente negra. É um poema magnífico. Dos inéditos, devo falar de outros dois. A Mensagem, que não tem data, mas que podemos crer escrito talvez nos anos 70, segundo a informação que tive do João, sobre o massacre de Batpá a 3 de fevereiro. A mensagem é um eco. É um eco que as ondas do mar transmitem e de que ele sente talvez uma mensagem que lhe vem, e por ser posterior, os 3 versos do poema inédito a seguir
mostram essa mensagem. São 3 versos e o último verso é Germinando a Seara Vermelha. É um poema, são poemas já de caráter bastante político. Claro que há outro poema, são 12 poemas de Liceu, mas há um 13º, que é o poema Dádiva, que é de 1983. É um poema de amor, é um poema de exortação, mas, como é um poema de amor, está aqui a musa que poderá, com certeza, testemunhar melhor do que eu o que o poema significa. É um poema que já sai fora deste conjunto. Os 2 contos que são assinados por Álvares Preto, de 1959, Um Homem Igual a Tantos, e de 1960, Aconteceu no Morro, revelam uma coisa extraordinária que a mim me impressiona na escrita do António. Desculpem falar António, ele é o poeta Tomás Medeiros e eu é o António, portanto é 2 coisas ao mesmo tempo. Revelam a mestria e a precisão do contador de histórias, que aliás descobrimos nas imensas entrevistas que deu. Tomás Medeiros fala muito sinteticamente, muito definitivamente, muito definidamente, e deixa sempre o entrevistador um bocado aflito, porque põe sempre o ponto final naquilo que vai dizendo. E eu, aliás, recomendo que ouçam a entrevista que ele deu ao João de Almeida na Antena 2, a Quinta Essência, que é uma coisa... Quem não conhece o António, fica exatamente a conhecer o António, pessoa, e depois tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele foi, e a sua poesia também, porque ele também, por aquilo que diz, é como se estivesse a escrever. Depois... estes 2 contos são testemunhos de uma amarga impotência, o primeiro, que é, no fundo, é a escravização do trabalho, no fundo é isso que representa. O segundo é a falta de dinheiro para curar uma filha doente que, pelas peripécias todas de chegar ou não chegar, de chegar ou não chegar o médico, vir ou não vir o médico, acaba por morrer. É um estilo contido, conciso, e ele revela-nos ser um esclarecido prosador, mas também um perfeito poeta. As personagens deste último conto, Meleche e Maflindó, no seu desalento de paz, produziram aquilo que eu considero a obra-prima do António, que é Quando os Cucubas Cantam, produziu o Meflindó. O Meflindó quem é? É um homem que vai celebrar a independência de São Tomé e que depois volta completamente sem esperança, porque a mudança não lhe deu a esperança que ele esperava. Medeiros era um poeta que levou a poesia para a revolução. A prática revolucionária não se dá bem com a poesia. Por isso, foi ostracizado. Tal como o poeta da República de Platão, que foi proibido de entrar na polis por incómodo e agitador. Então, depois desta ótima análise da poesia e dos contos do Tomás Medeiros pelo Vítor Amaral de Oliveira, eu passaria a palavra ao Gerhard Seibert, que suponho que para muitos de vocês dispensa apresentações, porque ele é um dos especialistas mais conhecidos sobre o arquipélago de São Tomé e Príncipe. Gerhard. Está ligado? Ok. Boa noite, boa tarde a todas e todos, em particular à família de Tomás Medeiros. E agradecimento ao João Manuel pelo convite. De facto, ele convidou-me para falar do papel político de Tomás Medeiros no processo que conduziu à independência de São Tomé e Príncipe em 75. Quanto a este processo, é consensual em termos organizativos, foi conduzido pelo Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, CLSTP, criado em 60, e pelo Movimento de Liberação de São Tomé e Príncipe, MLSTP, fundado em 72. Nos seus 3 livros que publicou entre 2003 e 2016 e em entrevistas que deu em 2002, em 2012 e em 2015, Tomás Medeiros disse que teria sido cofundador do MLSTP. De facto, ele não foi fundador nem do MLSTP, nem do CLSTP. Em relação ao CLSTP, o nome de Tomás Medeiros aparece pela primeira vez em agosto de 63. Como já foi dito, em junho de 65, ele participou numa reunião do CLSTP em Acre, Gana, onde foi eleito secretário-geral. Sobre esta eleição,
O santomense Carlos Espírito Santo escreve na sua obra O Nacionalismo Político Santomense. Há de sublinhar que a presença de Tomás Medeiros no CLSTP foi imposta pelos dirigentes do MPLA. Efectivamente, quando Tomás Medeiros estava em Dolosi, Congo Brazzaville, no Centro de Instrução Revolucionária, recebeu um telefonema para que viajasse urgentemente para Brazzaville, onde Agostinho Neto e Lúcio Lara lhe disseram que teria de ir para Gana, onde já se encontravam Guadalupe de Seita, Antônio Pires Santos, Hugo de Menezes e Virgílio Carvalho, a fim de liderar o CLSTP. O próprio Tomás Medeiros disse sobre a sua mudança do MPLA para o CLSTP. Essa é a entrevista com Michel Abad de 2002. E quando fui para Angola, era porque defendia uma teoria, válida ou não, mas era a minha, que São Tomé não tinha condições de sobrevivência como país independente. A única alternativa era fazermos uma federação São Tomé e Angola. Então, fui chamado de Dolosi em 65. Fui para Brazzaville e puseram-me diante a situação. Tinha de ir para Accra para dirigir o partido. Fui para a Água. Participei numa reunião da qual surgiu o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, do qual foi o primeiro secretário-geral. Na entrevista com Elsa Fettorio, em 15, ela disse sobre o mesmo acontecimimento. Estive lá, em Dolosi, 1 ano e meio. Ao fim deste período, fui enviado para Accra. O MPLA tinha ligações com Hugo de Menezes, do CLSTP, e o MPLA tinha a necessidade de afastar de vez o Miguel Trovada, na altura o líder do CLSTP, porque ela tinha ligações com a UPA, a União do Povo de Angola, e Olton Roberto, o futuro líder do FNLA. Eu tinha consciência que a minha atividade política em Accra era muito limitada. Eu não tinha dinheiro, não tinha onde dormir, dormia em casa de um, em casa do outro, vivia ao tio, não tinha possibilidade nenhuma. Devo ter ficado lá uns 2 anos, até ao golpe de Estado que derrubou Kwame Nkrumah em 66. De facto, Tomás Medeiros ficou em Accra menos que 9 meses, de junho de 65 até ao golpe em fevereiro de 66. Em outubro de 65, representou o CLSTP na segunda conferência da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, a CONCEP, em Dar es Salaam, Tanzânia, onde foi reconhecido a nova liderança do comitê. Depois do golpe em Gana, Medeiros exilou-se durante 8 anos em Argel. O CLSTP praticamente já não existia depois da expulsão do Ghana. Sobre alguma confusão de Medeiros com as siglas CLSTP e MLSTP, o referido Carlos Espírito Santo explica: Tomás Medeiros pretendeu, logo que chegou a Accra, mudar o nome do CLSTP, que passaria a chamar-se MLSTP. Por falta de dinheiro, recurso que seria fundamental para informar diferentes governos, partidos e instituições internacionais dessa alteração, Tomás Medeiros não pôde concretizar tal vontade. Então, anos mais tarde, em 72, Tomás Medeiros foi um dos convidados para participar na reunião fundadora do MLSTP em Malabo, em julho daquele ano, mas ele não esteve presente. Sobre a sua ausência existem explicações dele próprio e de 3 participantes da referida reunião. A Michel Laban, Tomás Medeiros disse:
O grupo santomense que estava no exterior não tinha interesse em que eu continuasse porque, modestia à parte, comecei a ter uma projeção internacional muito grande e o ter projeção podia pôr em causa as suas aspirações de manhã via a ser presidente ou ministro. Fez-se uma reunião em Santa Isabel, Malabo, onde fizeram tudo para impedir a minha presença. E não consegui realmente estar presente, porque sabotaram de toda a maneira o feitio. Dessa reunião surgiram os dirigentes todos, e eu nem sequer fui admitido como militante. Foram jogadas completamente sujas e vergonhosas, mas o certo é que esse partido que surgiu também não tinha nenhum programa, nenhum estatuto, não tinha consistência. Os cofundadores do MLSTP e Carlos Grave, ele escreve nas suas memórias. Notou-se a ausência em Malabo de dois notáveis compatriotas, Hugo Menezes e Tomás Medeiros. Com Tomás Medeiros sucedeu episódio cômico. No dia em que, encerrado congresso de manhã, estávamos à tarde no aeroporto preparando-nos para embarcar. Vimos-los afogueado desembarcar de tardio avião. Mas havia razões para referir o riso, porque isso significou a perda de colaboração no Congresso de elemento de alto nível intelectual e política. Se essas jogadas de que o Medeiros falava a Michel Laban existiram, eu não participei nelas, nem sequer delas tive conhecimento. Se foi sabotado, no que não acredito, talvez tenha sido por ter exposto tão assintosamente a sua posição de federalista, visionando o nosso país associado a Angola. O João Guadalupe Viegas de Seita é muito breve nas suas memórias sobre o acontecido. Ele simplesmente diz: Antônio Tomás Medeiros, por ter chegado demasiado tarde, não pôde participar na reunião. Recentemente também Leonel Mário de Alva, ele publicou as suas memórias. Ele escreve, o livro foi publicado há poucas semanas. Graças à intervenção de Amílcar Cabral, a Argélia pôs à disposição da Conferência de Malabo os bilhetes de passagens para Tomás Medeiros, José Fred e Leonel Mário de Alva, membros do CLSTP que estavam na Argélia e em França. Os dois últimos chegaram antes do dia 8 de julho de 72 para participar na referida conferência, enquanto Antônio Medeiros, tendo embora recebido o bilhete por razões familiares ou outras, não chegou a Malabo depois da realização da conferência. Assim, não pôde participar, nem pertencer à estrutura diretiva. Da parte de Antônio Pires dos Santos e Guadalupe de Seita, membros que tinham trabalhado com Antônio Medeiros e com ele criaram o Comitê de Acre, não houve qualquer posição no sentido de corrigir tal situação. Diziam que a integração de Tomás Medeiros era mais fator de divisão do que da união de tanto precisávamos. Na também já referida entrevista com João Almeida, da Antena 2, há 12 anos, o Tomás Medeiros disse: outro fator que ninguém conhece, eu podia ter sido o primeiro presidente da República Santo Tomé e Príncipe. Só não fui, porque num almoço em casa do jornalista Francisco Assis Pacheco, meu grande amigo de Coimbra, estava Francisco Assis Pacheco, Aquino de Bragança, era Frelimo, moçambicano, e o coronel Melo Antunes. Quem deve ser o presidente de Santo Tomé? Assis Pacheco defendeu a minha candidatura. Aquino de Bragança defendeu a minha candidatura. Melo Antunes disse: o MFA não apoia Tomás Medeiros porque não tem partido.
Afim, não fui presidente de Santo Tomé e Príncipe. Tinha fundado o MLSTP, mas estava em dissidência, marginalizado. Depois de 25 de abril, fui a Santo Tomé. Santo Tomé abandonou-me, pura e simplesmente, devido ao tacho. Apesar da sua marginalização, em 2004, 29 anos depois da independência de Santo Tomé e Príncipe, Tomás Medeiros tentou publicar a sua novela Quando os Cumcumbas Cantam, uma crítica do regime pós-independência na coleção Canta do Osobô da UNEAS, da União dos Escritores e Artistas de Santo Tomé e Príncipe. Numa carta de 18 de junho de 2004, Alta Graça de Espírito Santo, presidente da UNEAS, recusa a publicação. Ela argumenta: eu seria traidora se no âmbito da coleção Canto do Osobô, edição da UNEAS, do qual sou presidente e milito nesta instituição cultural por motu próprio, confirmo que seja uma traição da minha parte a inclusão desta obra numa edição cuja responsabilidade assumo. Não tenho estado em Santo Tomé, nem tens tido a vivência dos combates que se travam nestas ilhas pela sobrevivência deste território incrustado no Golfo da Guiné e com uma posição geoestratégica sui generis. Tens até maior vivência em Angola e até do MPLA, embora em períodos distintos tenha estado na organização política, que do CLSTP ao MLSTP representou com legitimidade nacional e internacional os destinos deste povo, até a conquista da soberania. A carta inteira da Dona Alta é publicado no livro Quando os Cucumbas Cantam, que é publicado aqui em Portugal em 2016. Em 18 de dezembro de 2019, 3 meses depois do falecimento de Tomás Medeiros, a Assembleia Nacional santomense homenageou oficialmente destacados fundadores, dirigentes e militantes do CLSTP na luta em prol da liberdade e independência nacional. Entre os 15 nomes de militantes também se encontra o de Tomás Medeiros. Foi uma homenagem a título póstumo, mas também aqui se aplica o ditado antes tarde do que nunca. Obrigado. Livro. Agradecemos ao Gerard Seibert todas estas precisões sobre o papel fundamental que Tomás Medeiros teve na fundação e no processo que conduziu ao estado atual de São Tomé e Príncipe, embora, como ele bem pôs em evidência, houvessem várias opções no momento colonial. Eu passaria agora a palavra ao Danilo Salvaterra. Ele é bastante conhecido na comunidade de São Tomense, ele era amigo do Tomás Medeiros, partilhavam certos pontos de vista. Eu gostaria que ele nos desse algumas palavras então sobre o seu contacto com o poeta e o militante. Ser o último tem privilégio e também tem desvantagens. Muito já foi dito a propósito do nacionalista Tomás Medeiros. Mas, primeiramente, as minhas palavras vão aqui para Rosemary. Eu olho para Rosemary, vejo os momentos que nós passamos juntos em casa, na sua casa, e do nacionalista santomense, das vezes que estivemos juntos em vários eventos promovendo o Santo Tomé e Príncipe. Vai os meus agradecimentos, porque, de facto, você, Rosemary, foi para nós, os santomenses, um instrumento para a continuidade da nossa história.
já que soube cuidar deste nosso nacionalista. Do nacionalista, digo nosso, quer dizer santomense, mas o Tomás Medeiros foi mais do que santomense, como puderam ouvir. Foi mais do que santomense. Foi um nacionalista quando o mundo precisava, de facto, aquela reviravolta. O sonho que ele sempre teve na sua mente era São Tomé e Príncipe. Por isso, Rosemary, os nossos agradecimentos pelo cuidado que teve para com o nosso nacionalista. Não é fácil para mim falar de Tomás Madeiro, porque o que partilhava com ele era sobre São Tomé e Príncipe. O São Tomé e Príncipe que ele e outros nacionalistas sonharam. Eu lembro-me que quase todos os dias o Tomás Madeiro, chamo-me Tomás Madeiro porque eu sempre chamava Dr. Tomás Madeiro, mas aqui, permita-me, Rosemary, chamar Tomás Madeiro. Ligava para mim para saber, tal Danilo, como é que está o nosso São Tomé e Príncipe? Todos os dias ele queria saber como é que estava o São Tomé e Príncipe. E como foi dito aqui, de facto, ele era brincalhão. Brincava com tudo, até em momentos mais difíceis ele sabia trazer uma palavra de conforto, de brincadeira para... Eu tive vários momentos de partilha com ele e para mim o Tomás Medeiros é de uma singularidade, aqui, pleonasmo, singularidade única. Porque, reparem, esteve em Angola, conseguiu estar com todos os que lutaram pelas independências das ex-colónias portuguesas. Conseguiu estar com todos. Conseguiu ajudar a todos. No fundo todos os nossos países independentes, os africanos, incluindo Portugal, com certeza, porque Portugal também ganhou, em parte com a descolonização, todos conseguiram usufruir de alguma sapiência do nacionalista Tomás Medeiros. Eu aqui anotei 2 ou 3, porque eu optei por não escrever nada, porque sabia que teria aqui os senhores mais credenciados para falar daqueles factos, mas eu anotei aqui 2 ou 3 questões, 2 ou 3 partes aqui da própria obra. Eu não me esqueço que o Tomás Madeiro disse que, num dos poemas, que está aqui no livro, ele fala da sua dádiva. A sua dádiva, quem é que era a dádiva do Tomás Madeiro? A dádiva está aqui presente. Era a dádiva que o Tomás Medeiros teve. E ele dedica um espaço da poesia no dia do seu aniversário. Ele dedica esta... E claro que você também é a nossa dádiva, não é? Você também é a nossa dádiva. Mas eu anotei aqui, ao longo das conversas todas que tive com o Tomás Madeiro, em 2016, eu escrevi a propósito das duas obras do Tomás Madeiro, que eu fiquei com elas bem registadas. Uma que foi dita aqui, quando os cucumbas cantam, porque, de facto, o Tomás perseguia a liberdade, o seu objetivo era luta pela liberdade. E sentir ele que não poderia expressar-se livremente não é fácil para alguém que tenha lutado pela independência e pela liberdade. E foi nesta obra, e como foi dito, uma censura, como ele próprio dizia, que não aceitava censuras, se não aceitou naquele então, muito menos passado anos da independência, muito menos ele aceitava esta censura. E então também pus aqui das 2 obras, Quando os Cucumbas Cantam e A Verdadeira Morte do Cabral. Para mim são 2 obras que representam aqui com muito fervor o Tomás Medeiros. E eu, em 2016, conforme disse, que conseguimos ter 2 obras de bastante significado para as ilhas, que
para as ilhas, no caso, as ilhas de Santo Tomé e Príncipe. É basicamente isto que eu tenho aqui para partilhar convosco, porque não é fácil para mim falar de Tomás Medeiros, o homem que lutou pelas independências, pela liberdade, que nunca aceitou censura, e ver que se ele estivesse vivo, não iria concordar com a situação que o meu país, que também é dele, está a ultrapassar, está a viver neste momento. E pronto, por isso que não é fácil, porque a minha geração e as que me antecederam, nós não conseguimos dar ao Tomás Medeiros, não conseguimos prestar a homenagem devida, apesar de nós termos feito uma singela homenagem. Mas a maior homenagem que nós poderíamos ter prestado é que se o nosso Santo Tomé e Príncipe fosse mais livre, com mais liberdade, e se tivéssemos alcançado alguns dos objetivos definidos em 1975, pela altura da independência. Não vos passo mais. Muito obrigado. Rosemary, todo o nosso carinho. Agradecemos ao Danilo Salvaterra esta evocação muito comovente do seu amigo e do nosso saudoso amigo e companheiro Tomás Medeiros. E nós passávamos agora à leitura de um poema do Tomás Medeiros pela Fátima Medeiros. Fátima, quer ler ali ou prefere aqui? Prefere aqui, talvez, sim. Se quiser o meu micro. Obrigada. Meu canto Europa. Agora que todos os contactos estão feitos, as linhas dos telefones sintonizadas, os passos dos morsos ensurdecidos, os mares dos barcos violados, os lábios dos risos esfrangalhados, os filhos incógnitos germinados, os frutos do solo encarcerados, os músculos definhados e o símbolo da escravidão determinado. Agora que todos os contactos estão feitos, com a coreografia do meu sangue coagulada, o ritmo do meu tambor silenciado, os fios do meu cabelo embranquecidos, meu coito denunciado e o esperma esterilizado, meus filhos de fome engravidados, minha ânsia e meu querer amordaçados, minhas estátuas de heróis dinamitadas, meu grito de paz com os chicotes abafado, meus passos guiados como passos de besta e o raciocínio embotado e maniatado. Agora que me estampaste no rosto os primores da tua civilização, eu te pergunto, Europa, eu te pergunto, e agora? E chegamos assim ao fim desta sessão de homenagem ao poeta, por ocasião do lançamento do seu livro de poemas e contos da Mensagem. Queria agradecer a vossa presença de todos, por terem participado neste momento, e também aos intervenientes, à Fátima Medeiros, ao Vítor Amaral de Oliveira, ao Gerhard Seibert e ao Danilo Salvaterra, por se terem juntado a mim neste momento. E desejo-vos boas leituras e releituras da obra do Tomás Medeiros deste período, eventualmente também dos períodos posteriores. Muito obrigado a todos.